Da área Brasil. No ar, Elia Júnior. Lá vamos nós! A partir de agora estamos unindo a maior e melhor rede de rádios do Brasil. Esta é a Rede Bandeirantes de Rádios, unida para que você tenha a melhor informação esportiva. Campeonatos brasileiros das séries A e B cada vez mais disputados. Lutas ferrenhas na ponta de cima e na ponta de baixo. E é por isso que o futebol é tão apaixonante. Direto e reto a... Na ponta da linha. É falta para o time do Juventude cobrar, se posiciona pelo setor de esquerda, vai sair a pancada, Sorriso partiu para a bola, correu, bateu! Gol de Castilho para o Juventude! Alô, meu caro Jair Ventura, seja bem-vindo, Jair, boa tarde. Boa tarde, Elian. Bom, sempre bom falar com você. Eu tava com saudade do amigo, né? Já tem um tempo que a gente não se falava. É verdade, não é porque eu não tenha te convidado, porque eu não sou daqueles que só convida o treinador quando tá trabalhando, não. Eu convido, você sabe muito bem, né, Jair? Não, com certeza. Você é sempre um parceiro, eu tô sempre te atendendo aí também com muito carinho. Você sabe, Jair, que a gente estava vendo aqui, eu gosto muito de acompanhar o futebol, independentemente de ser da Série A ou da Série B, porque a gente fica tentando encontrar alternativas diante, no caso, por exemplo, da Série A, das diferenças estratosféricas de orçamento, né? Você tem um time como o Flamengo com R$1 bilhão de orçamento por ano e uma equipe como a Chapecoense, imagino eu que seja o caso do Juventude também, com 10, 15 vezes orçamentos inferiores. É uma desproporção muito grande e a luta não é pequena por conta disso, né, Jair? Exatamente. É uma discrepância grande e uma pressão igual. Você não tem as mesmas condições, mas você tem as mesmas obrigações. Mas é o futebol, né? Eu sempre falo que nós que vivemos isso, a gente sabe que é assim que funciona e a gente tem que dar uma solução mesmo com essa discrepância tão grande. Ô Jair, você sabe que eu tenho conversado muito com os treinadores por aqui e é interessante porque o seu antecessor era o Marquinhos Santos, ele... No dia que foi demitido do Juventude, ele se acertou com o América. E o América era uma equipe muito mais ajustada e estava já numa posição mais tranquila na tabela por conta do trabalho aí do Wagner Mancini. E aí o Mancini sai do América e vai para o Grêmio e pega um pepino complicadíssimo e talvez possa ter manchado aí sua carreira com rebaixamento comandando a equipe do Grêmio. A vida é interessante, não, ô Jair? Como é que a gente tenta avaliar o que deve e o que não deve fazer, hein? É difícil, né? Sempre toda escolha você tem os dois lados, mas eu respeito demais as decisões dos meus companheiros, né? Eu bato muito numa tecla de diversidade, sabe, Elia? E existe mil maneiras de trabalhar, existe mil maneiras de você conduzir a sua vida e cada um faz a sua da melhor maneira possível, né? Eu, quando estava no esporte o ano passado, a gente estava brigando pelo abaixamento, eu tive uma proposta muito boa também para sair e preferi permanecer e conseguir o objetivo que a gente conseguiu, né? Então, assim, a gente tem que entender, a gente não sabe o que passa, né? Quando o Mancini aceitou o convite, a gente tem que respeitar a decisão que um companheiro de trabalho ele aceitou, né? Então, assim, enfim, cada um sabe o que faz da sua vida e a gente tem que respeitar as atitudes e as decisões dos nossos companheiros de profissão. Ô Jair, você sabe que você já ficou conhecido lá atrás, desde que comandava o time do Botafogo, com a ideia de ser um cara que gosta do futebol bem jogado, futebol de proposição, um futebol onde você tenha mais a ideia de ter posse, de ter, na medida do possível, verticalidade e eficiência. Só que hoje em dia, com o futebol mais físico, com a falta de qualidade de muitos jogadores, o que é normal, porque são raros os diferentes, você já conseguiu entender qual é o equilíbrio para também saber jogar pelo resultado, principalmente quando comanda uma equipe que tem como objetivo fugir do rebaixamento, Jair? Com certeza. Eu nunca boto o meu modelo de jogo, a minha ideia de jogo na frente de um clube. Eu não posso usar um clube, uma instituição gigante com milhões de torcedores, de trampolim para mostrar um trabalho, né? Eu tenho que dar um resultado para o clube, é isso que eu encaro.
né? Eu acredito sempre que eu sou um aporte financeiro, dois aportes financeiros para o clube, né? Porque quando você consegue uma permanência, eu lembro o ano passado no esporte, quando a gente permaneceu, o meu presidente me reuniu e falou: obrigado. Hoje, por a gente ter ficado, foram 68 milhões a mais para o clube, né? Então, essa é a conta. Então, assim, eu não posso chegar aqui e fazer um modelo de jogo priorizando o meu trabalho e não o clube. Então, eu sou um treinador mutável, sou um treinador que vou sempre trabalhar de acordo com as características dos meus jogadores. Eu tenho 2 jogos hoje aqui no Juventude, onde a gente tem uma média de 22 finalizações por jogo, né? No total, em 2 jogos a gente finalizou 44 vezes, na média de 63%, mas não temos o resultado, a gente não conseguiu a vitória, empatamos 2 vezes. Então, assim, por muitas vezes os números são frios, porque quando você tem bons números e você não tem resultado, eles não servem. Então, agora a gente tem um grande desafio, que é o Inter, um grande clube, um grande elenco, né? E que a gente possa traduzir esses números, né? Que são muito bons, estão acima da média, né? Dentro até das equipes com maior investimento no campeonato, em gols. E a gente possa conciliar, né? Que é sempre o que o treinador quer, que é a performance junto com o resultado. É para isso que a gente trabalha. E é interessante, né? Você sabe da minha admiração pelo treinador. Eu sou o cara que valoriza muito a função de treinador e já há muito tempo. Eu ia muito contra, desde os meus primórdios na carreira, eu ia muito contra os jogadores que diziam: o treinador bom é aquele que não atrapalha. Na época da década de 80, na década de 90, os jogadores mais antigos, eles, nas minhas entrevistas, normalmente me diziam: não, treinador bom é aquele que dá o bom coletivo, que não atrapalha, sabe distribuir a camisa e deixa a gente fazer o que a gente sabe. E eu há muito defendo que não, quanto mais o treinador for qualificado, mais ele vai tirar o melhor de cada jogador, mais ele vai entender a característica de cada jogador. Agora, na contramão dessa história, tem o treinador menos qualificado. Isso não vale só pro Brasil, né? Eu tô vendo, via lá o Koeman comandando o time do Barcelona e falava: pô, esse cara não tem tamanho para comandar o time do Barcelona. E foi um fiasco, acabou caindo. Aí, o Nuno Espírito Santo, se fala muito da escola portuguesa, e eu já vi os trabalhos do Nuno Espírito Santo, trabalhos deficientes, de pouco resultado, de pouca eficiência, acaba de cair no Tottenham. Então essa história que o treinador precisa de tempo é balela pra mim, Jair, porque a gente precisa dar tempo ao treinador competente, né, Jair? É difícil, né? Eu acho que cada circunstância é uma situação diferente, né? Você pega em situações diferentes e você não tem como fazer comparativo, sabe, Elia? É meio complicado. Lógico que o tempo é importante para você implementar, mas a gente sabe que o resultado, para você ter tempo, você tem que ter um resultado imediato, você concorda comigo? Porque se você não tem um resultado imediato, você acaba sendo substituído. Mas eu acho que o trabalho independe, né? O trabalho, tá? O trabalho. A gente tem que saber diferenciar o que é o trabalho e o que é o resultado. Você pode ter um bom trabalho, por exemplo, né? Nós fizemos 2 grandes jogos, mas sem o resultado. Então, existe trabalho? Sim. Existiu resultado até agora? Não. Então, a gente tem que conciliar, porque só ter bom trabalho também você não vai conseguir ter uma carreira longeva dentro do futebol. Então, por isso que a gente briga para que possa ter boas performances e aliadas com o resultado, que é o mais importante. Quando você chegou no Juventude, o que é que você viu, o que é que você entendeu que poderia fazer e como está tentando fazer, Jair? Eu acredito no meu elenco, eu acredito num clube que hoje cumpre com seus compromissos. Você sabe que hoje praticamente a maioria dos clubes não cumpre com seus compromissos em termos de honrar pagamento, enfim. Aqui tem uma estrutura bacana, tem uma diretoria presente, onde eles pagam dia 5 a dia 5, né? Então, assim, é importante para que você possa ter um controle, você possa ter a gestão do elenco, onde as coisas funcionam de maneira limpa e verdadeira. E eu acredito no meu elenco também. É um elenco enxuto, porém um bom time, sabe? A gente perdeu agora uma peça importante, que foi o Boia, o jogador que foi vendido, né? O Matheus Peixoto já tinha sido vendido antes da minha chegada. Enfim, a gente perdeu jogadores importantes, mas mesmo assim eu acredito na capacidade do meu elenco, e eu sei que vai ser difícil, mas a gente tem totais condições de permanecer na Série A, que é o grande objetivo do clube nosso também.
Quem é referência para você, ô Jair? Porque a gente ouve muito e nas minhas conversas, esse treinador é moderno, o Renato no time do Grêmio só dava joguinho, mas aí ele só dava joguinho, só dava 2 toques e não tinha grandes modelos táticos, segundo o que eu ouço, mas espera aí, o resultado dele era ótimo. Aí ele evolui, o Alexandre Mendes, que é o seu assistente, é muito moderno, e o time do Flamengo não tem o rendimento que era o rendimento esperado. O Cuca é um treinador autodidata, mas ele lidera o Campeonato Brasileiro, 50 anos depois vai fazer do Atlético campeão brasileiro, mas ele não é moderno. Afinal, o que é bom pro futebol, Jair? Um pouco de cada, né? Eu sou privilegiado, né, Elia, porque eu fiquei 10 anos de auxiliar. E o meu primeiro treinador foi o Cuca. Eu tive esse privilégio de trabalhar com esse cara extremamente estrategista, um treinador diferenciado mesmo. E tive demais treinadores, muitos bons treinadores também que eu aprendi. Hoje eu tenho um pouquinho de todos eles, lógico que eu me moldei. Hoje eu tenho a minha ideia e o meu modelo. Mas o meu aprendizado, a minha vivência de 10 anos com esses caras foi fantástico para mim, sabe? Eu tive a oportunidade de ser treinador das categorias de base, onde eu pude botar em prática tudo que eu aprendi, porque é totalmente diferente você ser auxiliar e você tomar a decisão como treinador efetivo. Então foi muito bom esse meu processo, que foi gradativo, né? Desde 2010 que eu fiz meu primeiro jogo como treinador interino profissional, até ser efetivado em 2016. E mesmo assim ainda muito jovem, né, Lia? Então eu sou um treinador em formação, eu sou um treinador que Hoje eu fiz um treino, por exemplo, hoje pela manhã, que eu nunca tinha feito. Eu estou sempre me melhorando, eu estou sempre buscando evoluir, estou sempre buscando coisas novas dos meus jogadores. E com certeza a vivência, a experiência vai nos tornando não só uma pessoa, mas um treinador melhor. Qual é o treinamento, ô Jair? Como é que são os treinamentos? Como é que você escolhe o que fazer? Eu me imagino o seguinte, como eu sou um resultadista, eu respeito as opiniões contrárias, mas eu sou um resultadista, eu iria trabalhar de acordo com o meu próximo adversário. Eu tenho aqueles jogadores que eu quero e confio, que estarão no meu time, então eu tenho que explorar as melhores características deles, mas de acordo com o meu próximo adversário, aquilo que ele faz de melhor eu vou tentar diminuir, aquilo que ele tem de erro eu vou tentar explorar com treinamento em cima daquilo que eu quero que aconteça no jogo. É muito difícil isso? Como é que a gente tenta fazer, Jair? Olha, eu faço, eu dou prioridade a todas as fases do jogo, da mesma maneira, né? Que são as organizações ofensivas e defensivas, as transições defensiva e ofensiva e a bola parada. Eu acredito que a gente tem que dar ênfase em todas, né? Você fala, mas você tem que treinar mais a parte defensiva porque teu time não pegou. Mas teu time está tomando muito gol, você tem que treinar mais a parte defensiva. A gente tem essa coisa, né? Eu acredito que tem que trabalhar em todas. A gente já tem que ter um modelo implementado indiferente do seu adversário, sim, mas você respeitar a característica do seu adversário e também você, de repente, explorar e fazer pequenas mudanças, entendeu? Você não pode também maltratar a tua ideia, maltratar o teu modelo, a característica do seu elenco, que é um adversário, sabe? Aquelas mudanças drásticas. Mas lógico que você vai pegar um Atlético Mineiro, você vai pegar um Flamengo no Maracanã, você tem estratégias diferentes, mas o modelo, a ideia de jogo, ela é implementada em diferente dessas estratégias. O que fazer sem a bola no momento de organização, quer dizer, o que fazer sem a bola no momento de transição, o que fazer com a bola no momento de organização, se vai ser a hora da gente ser um pouco mais vertical, ou da gente controlar um pouco o jogo com mudança de corredor, enfim. E a gente vai passando porque isso a gente precisa de tempo para que os jogadores possam assimilando da melhor maneira essa nossa ideia de jogo. Agora é interessante, né, Jair? Porque eu quase não entrevisto jogadores porque sinto dificuldade que eles possam acrescentar alguma coisa a mim, aos meus ouvintes e às minhas ouvintes. Como é que você se faz entender? Porque eu tenho dificuldade de imaginar como é que o jogador, assim, pouco afeito à cultura, a modelo, como é que ele entende, Jair? Olha, eu tenho uma das coisas que eu me orgulho demais é a minha comunicação com meus atletas, né? Eu sempre falo dos 5 pilares, né? Que a gente tem que ter gestão, a gente tem que ter percepção, que isso aí é muito de cada um, a comunicação, né? O controle emocional, que é muito importante, né? E essa situação que eu falei de
de você persuadir os seus atletas. Porque não adianta, eu estou aqui falando uma coisa e não estou entendendo nada do que eu estou falando. Eu posso ser o cara que mais entendo, mais estudei futebol. Mas se você não conseguir persuadir, se não conseguir vender a sua ideia, as coisas não funcionam. Então, a comunicação é muito importante entre o treinador e os seus jogadores, sabe? Essa rápida aceitação, essa rápida compra da ideia, isso facilita o trabalho, como você falou, que é o que a gente precisa do resultado, né? Eu fico feliz que os clubes que eu passei, eu sempre tive essa aceitação e essa compra de ideia muito rápida dos jogadores, né? Por ter essa facilidade, modesta parte, em comunicar com eles, né? Muita gente perguntou quando eu fui pro Corinthians, pô, você vai ser o treinador mais século da equipe principal do Corinthians, 39 anos. Eu falei, cara, você vai lidar com o Danilo, com o Sheik, com o Cássio. Eu falei, pô, os caras têm minha idade. O Danilo é 79, mesmo ano que eu nasci, então eu estou falando como se estivesse falando com um amigo, um cara da minha idade. Então, assim, facilita essa comunicação também, quando você tem essa ideia, quando você fala da maneira transparente, simples para os caras. Eu procuro ser muito simples em termos de passar a estratégia, de passar o que a gente vai trabalhar, enfim. E a gente consegue uma boa aceitação entre os atletas, que é uma coisa que eu me orgulho bastante. Ô Jair, o que é que você mudaria na sua passagem pelo Corinthians, aquilo que você fez e que você deixaria de fazer caso assumisse o Corinthians de novo? Olha, eu peguei, a gente tem que lembrar das circunstâncias. Você lembrou agora do treinador, o holandês que estava no Barcelona. Mas ele tinha as mesmas condições do Pepe, por exemplo, Elia? Não tinha não. Então, assim, você tem que analisar isso também. Eu peguei um time que tinha sido desmontado depois do Campeonato Paulista, concorda comigo? Que o Carille saiu o Rodriguinho, saiu uma série de jogadores, saíram jogadores importantes, só que não deixa de ser o Corinthians, entendeu? Só que a gente não tinha, né, um grande elenco, o elenco que o Tite tinha, por exemplo, tinha um bom time, mas não era aquele time, né, porque tinha sido desmontado. Só que aí você me pergunta, então por que você foi? Sabe por que eu fui, Elia? Porque daqui a 20, 30 anos eu vou poder falar para meus filhos que eu trabalhei no Corinthians. Tem treinadores que estão aposentando a carreira e não passaram no Corinthians, né? E aí do Corinthians eu lembro que eu faria diferente, era o título da Copa do Brasil, que foi tirado pelo VAR, que foi um absurdo aquela falta que deram do gol do Pedrinho, inexistente, né? Então ali com certeza mudaria a minha vida. Se a gente bate o título, provavelmente eu ia cumprir meu contrato, que eu tinha mais um ano de contrato, e provavelmente a minha história dentro do clube iria mudar. Com um título marcante, uma eliminação do todo-poderoso Flamengo no momento, a gente era o azarão, a gente consegue eliminar o Flamengo, e por um detalhe ali do gol do Pedrinho, a gente não conseguiu o título. Então, infelizmente, né, essa situação que aconteceu mudou a minha trajetória no clube, mas fico muito feliz de ter disputado uma final pelo Corinthians, ainda tão jovem, de ter sido o treinador mais jovem a disputar no século, trabalhar na equipe profissional, né? Então, assim, uma passagem muito, muito marcante. Estamos firme e forte para fugir desse rebaixamento com Juventude, Jair? Sempre. Acreditamos, trabalhamos para isso. Temos ainda aí 9 jogos, onde a gente conseguiu 4 vitórias, provavelmente a gente está livre. É difícil, mas não é impossível. E a gente está aqui para trabalhar, para fazer o nosso melhor, para que a gente possa impedir, né, que o Juventude volte para a Série B. Maravilha, sou pé quente, hein? Próximo jogo contra o Internacional, a estrela vai brilhar. Boa sorte, viu, Jair? Obrigado, Elia. Obrigado pelo convite mais uma vez. Um abraço aí e um bom dia para todos os nossos ouvintes. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes.